esse início de trabalho, eu sou muito grato assim a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe tem muita importância. Então, nosso trabalho vai fluindo e cada elemento tem que lembrar da importância que ele tem. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é a missão da feminilidade humana. É muito importante assim porque uma ou outra pessoa já ouviu falar que a importância da mulher está em ter que casar-se. Além de casar-se, ela tem que ter filhos. Esse conceito ele foi difundido há milhares de anos, que a importância da mulher está na maternidade. Mas cada pessoa tem que lembrar assim, que a importância da mulher está na feminilidade dela. Na feminilidade não quer dizer que ela tem que ter um companheiro e que ela tem que ser mãe. Se a gente observa assim, cada um pode ir confirmando que toda época as mulheres foram dirigidas para os homens. E os pais sempre induziram as filhas a terem um companheiro justamente para que elas não tivessem problema na velhice. Então a gente vem confirmando assim que através das dezenas de anos, muitas mulheres resolveram sair de casa para trabalhar, para ter o seu próprio sustento, para poder caminharem com suas próprias pernas. Mas mesmo assim, aquelas que conseguiram superar-se destas frases que falam que não tornaram-se mães e que não tiveram companheiros, então as que superaram essa parte aí de serem chamadas de solteironas e dão outros nomes, é bem simples e muito fácil de ir observando. Numa casa que tem 3 mulheres, 4 mulheres, e 3 ou 2 mulheres arrumam companheiros, as que não arrumaram companheiros, se tiveram a facilidade, tiveram um propósito interno de uma vida interna, vão confirmando assim que aquelas que tiveram companheiro e aquelas que tornaram-se mães, muitas dessas encontram-se numa condição pior alguns anos depois. Tem dificuldade com os filhos, tem dificuldade com o companheiro e normalmente precisam do auxílio de familiares para manter a moradia, para manter os filhos. Então, aquele propósito que foi falado da realização de uma mulher está na maternidade, está no casamento, então isso não é verdadeiro. Porque as que se encontram-se hoje com o companheiro, com os filhos, encontram-se muito limitadas e também aquela condição assim da dificuldade de sobrevivência. Está sempre precisando do auxílio dos chamados familiares. A finalidade de uma mulher é ela lembrar-se da importância que ela tem, da superioridade que ela tem devido ao fato da apartação no espiritual, que ela se encontra numa condição superior à do homem. Isso fica fácil de observar no movimento da vida. As que não estão entorpecidas, como elas têm mais facilidade em resolver os assuntos. E é muito sério porque esse conceito que foi difundido através dos milênios, muitas procuram companheiro e não procuram qualidade de pessoa, não fazem uma observação da qualidade. Então, devido a essa necessidade, os homens também utilizaram homens de bens, de índoles boas, utilizaram também para satisfazer os seus desejos e também, muitas vezes, não fazem seleção de nenhuma companheira. Então, querem ter a companheira para satisfazer os seus desejos, assim como as mulheres querem ter os seus companheiros para não terem uma preocupação na sua velhice, não tem importância se tem costume ou se não tem costumes bons. E é sério porque se os criadores fazem uma seleção do plantel, selecionando o reprodutor, selecionando as matrizes, então eles sabem assim que com o reprodutor qualificado vai fazendo um trabalho de qualificação do seu plantel.
Com as matrizes qualificadas é o mesmo procedimento. Somente os seres humanos, os homens e as mulheres, é que não fazem seleção da qualidade do reprodutor, da qualidade da companheira. Nós vamos observando através das dezenas de anos que o processo evolutivo na Terra vem decaindo, vem degradando e vem aumentando a omissão. Esse procedimento é bem interessante porque há uma confusão hoje com o desenvolvimento de tecnologia, com a facilidade que tem para atravessar os oceanos. Em relação a algumas décadas, muitas pessoas pensam assim que com esse desenvolvimento o ser humano se encontra evoluindo, mas o comportamento interno de cada um vem piorando. E a gente pode ir confirmando assim, no caso da alimentação, no caso da consideração, e cada um pode ir confirmando que devido ao fato das mulheres terem uma vaidade e elas também não fazem seleção da sua maneira de vestir, aqueles fabricantes lançam a moda e muitas vezes aquele corpo não está de acordo com aquela moda. E cada um pode ir observando assim, que a moda normalmente ela vai tirando as vestes. Então, através da vaidade, a mulher vai aceitando aquilo que vão lançando e sem fazer uma observação. E nós vamos confirmando assim que há algumas décadas os teares usavam fios mais grossos e as pessoas, os homens e as mulheres também usavam mais números de peças de roupa. Hoje os teares usam fios mais finos e as mulheres e os homens também usam menos peças de roupa. Cada um tem que lembrar assim, que independente de qualquer coisa, esse descuido também vai trazendo uma decadência. As pessoas ficam com limitação no seu pensamento, na sua mobilidade, na sua vida, devido ao fato assim de encontrarem mais expostos. A moda, ela vai trazendo esta questão especialmente para as mulheres. E nós sabemos que a parte interna do corpo, ela tem uma temperatura padrão toda a época da existência da pessoa. Cada um é que tem que ir observando o procedimento que ele precisa de ter para ele continuar sendo aquela pessoa que precisa de ser, que seria autônomo. Ele ter a condição de refletir se aquilo que ele está fazendo, se aquele trabalho que ele está tendo, se a maneira que ele tem de viver está de acordo com a sua velhice. Então muitas pessoas acham assim que tem um tempo pela frente e que agora a temperatura está de maneiras que pode trajar-se assim. É muito interessante porque normalmente as pessoas, através da vaidade, ela vai aceitando aquilo que vai ofertando e ela não vai fazendo uma reflexão. O norte que cada um precisa de ter é a vida toda. E se a pessoa aceita aquilo que vai dando a ela sem uma reflexão, ela também não vai tendo aquela condição de ter opção no futuro. Cada pessoa tem que lembrar da naturalidade que precisamos de ter. E essa naturalidade está de acordo com o grau e que a pessoa precisa de desenvolver. A feminilidade humana, ela encontra-se num processo de aceitação, devido ao fato de não estar mais percebendo-se. Então aquela condição boa que fluía e que flui ainda em algumas mulheres, que é a intuição, e nós vemos assim que muitas ainda têm, usando no fogão, mas anteriormente elas usavam também para orientar o ambiente em que elas moravam, orientar o irmão, orientar o pai, orientar os filhos ou o marido. Então essa qualidade superior está de acordo com a naturalidade que existe. Quer dizer que o Criador possibilitou que as mulheres tivessem esta condição mais aflorada.
o procedimento de falar assim que a mulher precisa de ser mãe é bem interessante, porque as cantigas que falam da maternidade, muitas pessoas acham bonita esta cantiga, mas nenhuma pessoa vê e faz uma observação de uma maneira como é que lançaram estas cantigas. Então as cantigas ficam de agrado a todos, mas tem aquela coisa muito importante assim, que quem está tocando a melodia, para que a mulher colocasse num plano inferior, como se a maternidade fosse o máximo da realização. E o máximo de uma realização é a feminilidade, que se encontra também no espiritual primordial. Então é uma condição que existe. Então a reprodução só existe na matéria grosseira. E nós vamos confirmando assim que se a realização de uma mulher fosse a maternidade, então ela estaria feliz. O filho foi embora para uma região distante, ou o pai daquele filho foi embora para uma outra região distante, e ela ficou só. Mas se a realização fosse somente a maternidade, ela estaria feliz. Ela não precisaria de mais outra coisa. Ela realizou a maternidade. Então, esses valores, esses conceitos, a pessoa esquece dos ensinos. Que a esperança de uma pessoa está em ter conhecimento dos ensinos, não está numa realização pessoal. E nós vemos assim que se é aquela que teve filhos e os filhos foram para outras regiões e que muitos voltam e que muitos não voltam, não teria que ter uma saudade. E teria que ter também uma outra coisa muito importante. Se as que trouxeram filhos tivessem educado esses filhos, formado esses filhos, para viverem de acordo com as leis do Criador e as leis da sociedade, seriam filhos qualificados. E devido a isso, nós vemos assim que o número de pessoas que não são qualificadas é um número muito grande, que não conhecem os ensinos que o Criador instituiu. E é muito importante cada um perceber assim que os ensinos que o Criador nos possibilitou são referências para caminharmos, são orientações. Nós sabemos que a evolução, ela é para a luz. Se a pessoa descuida, independente dela, ela vai distanciando. Isso fica bem fácil assim de uma pessoa que é estudiosa, que procura conhecer o livro na luz da verdade e que procura cumprir com as normas. O cumprir com as normas não é suficiente, porque nós conhecemos muitas pessoas que procuram cumprir com as normas que são instituídas pela sociedade e depois, no período seguinte, essa pessoa vê que a vida dela não tem uma objetividade, não tem uma finalidade. Então, muitos falam assim que cumpriram as obrigações, mas cada um tem que lembrar que essas obrigações a própria pessoa é que arrumou. Então, a finalidade que nós temos que ter é conhecer as leis do Criador, porque quando uma pessoa vai de uma localidade para outra localidade, ela tem que saber o início do caminho que ela precisa de pegar para ir para aquela localidade. Quando uma criança chega na Terra, ela traz uma força que o Criador possibilitou. Ela traz uma condição interna de ver aquilo que serve para ela e aquilo que não serve. E o adulto vai atendê-la. Então, esta condição muito importante, esta força de discernir aquilo que está precisando e aquilo que quer e aquilo que não quer, ao longo dos anos as pessoas perdem esta condição. Isso vem logo no começo, porque se a mulher estivesse presente na vida dela, então ela estaria trazendo um filho e esse filho já estaria recebendo a orientação de dentro dela de ficar norteado para que esse filho tivesse uma utilidade na vida.
Então essa utilidade é a função que nós temos de tornarmos grandiosos conhecendo as leis do Criador. Esse trabalho cada um tem que lembrar assim, que à medida em que um filho vai tendo o seu desenvolvimento, a mãe vai tendo o amadurecimento. E depois, se ela quiser continuar com a amizade com esses filhos, ela também tem que largar a questão da maternidade, porque os filhos já são adultos, a moça já se encontra formada, definida, então o que precisaria de acontecer é ela largar a condição de mãe e tornar-se amiga dos filhos, numa condição hierárquica, porque tem uma diferença muito grande. Tem uma limitação, porque nós sabemos assim que quando uma pessoa tem um filho, e esse filho precisa de atendimento à noite, de manhã, de tarde, e esse adulto dá o atendimento para esse filho. Então a irradiação do sangue do adulto teve uma transformação, teve um amadurecimento. Então esse filho vai ficar numa condição, assim que ele entrou na fase de adulto, de amadurecido, mas tem um grau de diferença. E isso fica bem fácil assim de observar uma pessoa que conseguiu, numa fase da vida, ter um grau de superior naquela empresa, de gerente ou supervisor. Para ele ter tido esse grau, ele teve que fazer um esforço de ter o conhecimento e de ter também o conhecimento das pessoas, desses que trabalham e de outros que chegarão, e ter o conhecimento que precisa de ter para continuar naquela função. Então ele graduou, ele não é mais colega desses. O mesmo procedimento acontece com a mãe. Se ela graduar, a qualidade dela será diferente. Então no relacionamento com os filhos adultos é um relacionamento diferente. Então vai existir uma amizade, mas vai existir a consideração. Então, aqueles filhos vão ter a consideração porque teve o amadurecimento. E aquela mãe terá que considerá-los com o procedimento que eles estão apresentando de amadurecidos. Então a maternidade é uma condição gloriosa, mas na função do desenvolvimento da mulher é uma condição inferior, porque o desenvolvimento dela tem que ser desta coisa muito importante, ela irradiar. Cada um pode fazer esta observação, que essa condição assim da mulher ser considerada na vida hoje tem diminuído muito, mas algumas décadas, quando uma mulher aproximava, aqueles que estavam próximo dela notavam uma mudança no comportamento, no jeito de comunicarem, no respeito, na consideração. Então já tem várias décadas que diminuiu muito esta condição de respeitar a mulher. Mas a mulher precisa de voltar a ter esta condição. E é bem importante cada um observar assim. Se elas tiveram antes uma condição de serem respeitadas, serem valorizadas, é num processo bem recente que isto acontecia. Então esta condição superior, cada uma tem que esforçar para voltar a ter. Hoje é comum ouvir assim que a mulher é igual e que precisa de equipará-la. Equiparação se encontra na condição dela ter que descer. E é bem interessante, porque esta condição superior a gente vê assim que existe. Então, uma mulher quando tem um filho, as que apresentam ainda um equilíbrio, tem a condição de atender aquele filho quantas vezes for preciso. Tem aquela condição de posicionar com aquela criança em formação, mas logo em seguida é a hora da refeição. Então ela tirou de dentro dela aquele posicionamento, aquela dureza que precisou para aquele instante e apresenta-se numa condição de natural e chama aquele filho para a refeição. É muito importante esta condição.
E esta qualidade, cada um é que tem que saber o procedimento que ele precisa de ter para voltar a ter aquela consideração com as mulheres. Mas, em contrapartida, a mulher tem que fazer o esforço para trazer de volta dentro dela aquela consideração. Então, quando fala de igualdade, ela tem que descer. Não pode ter igualdade, justamente pela superioridade. Então, o homem, na matéria grosseira, ele se encontra com a frente voltada para a luta. E a mulher encontra-se atrás, ligada à luz, dando proteção. Esta proteção a gente observa assim, que é através da intuição, desta qualificação que as mulheres apresentavam e percebendo o caminho melhor que ela pode dizer para aquele direcionamento, para o marido, ou para o filho, ou para o irmão. Então, esta qualidade superior quer dizer que ela se encontra ligada à luz. E é muito importante assim, porque a mulher na criação, a feminilidade humana, ela tem essa importância. E a gente vai observando nesta condição, por exemplo, assim, que apresenta uma função na moradia. Então tem o lugar que ficam as revistas, o procedimento ali da leitura, e muitos homens passam por ali, filhos ou irmãos, ou no ambiente de trabalho, companheiros de trabalho, todos arrumam aquele lugar. Mas quando vem uma mulher e que ela dá o toque ali, que arruma, então a gente vê assim que o toque que ela deu ficou melhor. Então essa importância assim da gente ver que existe esta condição superior, que as mulheres precisam de voltar a ter esta condição, mas para isso elas precisam de serem superiores à moda, porque a moda vem entrando nesta condição de elas não saberem quem é que fez aquela moda e que muitas vezes aquela moda não está de acordo para o seu corpo e elas têm que respeitar as fases do corpo, porque nós sabemos assim que uma mulher de 15 anos tem um corpo diferente de uma mulher de 25, de uma mulher de 45. Então, cada uma tem que respeitar a fase da vida em que ela se encontra e conviver com aquelas limitações. Então, a moda ela é muito prejudicial justamente porque ela não embeleza, ela simplesmente vai tirando as vestes. E com isso, aquelas que andam na moda não pensam, porque o corpo fica exposto e o coração tem dificuldade de alimentar o sistema. A missão da feminilidade humana é muito importante assim observarmos, porque à medida em que a menina vai desenvolvendo o tipo dos brinquedos que vão dando a ela e a maneira que vão fazendo com ela, vão direcionando ela para os braços dos homens. O tipo da brincadeira, o tipo dos brinquedos. Ela muitas vezes nem teve um desenvolvimento e nem tornou-se mocinha e ela já está pensando em ter um namorado. Essa tradição é um procedimento assim que cada um precisa de observar, que não é somente os brinquedos, é a maneira que o adulto vai induzindo, a maneira que os pais vão direcionando aquela filha para um futuro casamento. Então os pais querem ficar livre daquela filha e aquela filha passa a receber tudo aquilo como sendo um procedimento normal. E depois a gente sabe assim que muitas mulheres casam justamente porque elas querem fazer frente às amigas, mostrando para as amigas que estão casando. E não fizeram seleção do companheiro, não fizeram nenhuma observação de como é que ela vai levar a vida diante desta nova fase. O que elas querem é só o momento. A pessoa tem que lembrar que as leis do Criador são muito mais importantes. E esse trabalho da maternidade, ele é inferior ao desenvolvimento do espiritual. Então, a nossa finalidade da nossa vinda na matéria grosseira é voltarmos para o espiritual.
Então, quando fala-se da maternidade, ela possibilita um espírito vir para a matéria grosseira e ter a condição de fazer os resgates, ter o amadurecimento e voltar para a pátria do espírito. Mas para um espírito vir e fazer um trabalho assim, os pais têm que trabalharem antes na qualificação, na melhora da sua constituição, na melhora do seu entendimento dos ensinos do Criador. Não é somente trazer o filho, não é somente possibilitar a maternidade para a mulher. Então, se ela não tem uma qualificação, não conhece os ensinos, não tem como vir espíritos qualificados. Então, nós sabemos assim que quando uma mulher está gestando, se ela recebe influências, então aquele filho que ela está gestando vai vir com aquelas influências que ela recebeu. Então, conhecer o livro na luz da verdade e esforçar-se para viver de acordo é um trabalho a vida toda, não é mais ou menos um período da vida da pessoa. O nosso entendimento ele é bem interessante. Quando a pessoa tem um aprofundamento, por ela mesma, ela vai tendo um desenvolvimento interno. Ela vai desenvolvendo maneiras diferentes de ampliar aquele conhecimento. Conhecer o livro na luz da verdade através dos anos. A pessoa então passa a ter uma frequência melhor da sua vida interna. Tem muitas informações e instruções que a pessoa vai trazendo para o dia a dia aquelas informações. Com isso, ela vai melhorando a sua irradiação. Uma pessoa assim passa a ser cuidadosa. Então, ela não vai fazer qualquer ligação em relação a homem ou em relação à mulher, porque nós sabemos assim que os fios que são feitos duram além da matéria grosseira. Então a pessoa continua ligada com a outra que ela fez a ligação além da matéria grosseira. Essas importâncias assim de conhecer as leis que o Criador instituiu, a pessoa tem que lembrar que ela precisa de ser cuidadosa com ela. E uma maternidade não é a realização. É a própria mulher que tem que observar que na época, que muitas falam assim, que na época da avó dela era diferente. Não era diferente. Na época da avó, as mulheres ainda eram mais qualificadas. E a gente vem observando assim que muitas, nas últimas décadas, pioraram o sistema de alimentação e muitas têm parte do corpo que falta propriedade. Do jeito que vem alimentando, não vem alimentando aquelas propriedades que auxiliaria. No caso da unha, por exemplo, justamente porque acha assim que a avó comia determinados alimentos e agora elas não comem porque aqueles alimentos possibilitou que a avó ficasse submissa. Não, a avó comia aqueles alimentos justamente porque ela ainda estava mais perceptível e percebia o que o seu corpo estava necessitando. Com isso, as partes do seu corpo ficavam melhores. Então, as mulheres mais novas têm que lembrar assim, que não tem uma maneira de uma mais nova, se não entender os ensinos, se não melhorar a qualidade do alimento, ser melhor do que a avó. Justamente porque os alimentos se encontram menos qualificados e os ensinos encontram-se numa condição mais vulgarizada. A evolução, para uma pessoa encontrar-se nesta condição, ela precisa de lembrar que ela terá que fazer muito esforço, e esse esforço não é mais ou menos, é aquela condição que a pessoa tem que passar a perceber-se todo instante. Estuda o livro Na Luz da Verdade.